Oiê, meu nome é Sabrina Metem e nós estamos no nosso dia 73 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Juízes capítulo 4, 5 e 6. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com uma pessoa que sempre diz que vai começar a ler a Bíblia. Manda essa playlist e diz que ela pode começar hoje mesmo e acompanhar a leitura. Então, sem mais delongas, vamos ler os nossos capítulos de hoje. Hoje vamos ler uma das histórias que eu, particularmente gosto muito, que está em Juízes capítulo 4, que é a história de Débora. Então vamos ler essa história. Juízes capítulo 4 vai dizer assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude, e o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Arosete-Agoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: Vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e os entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: Se você for comigo, irei, mas se não for comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete-Agoim para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: Prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Cícera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Cícera saltou de seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Orezete-Agoim. Todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Cícera e lhe disse: Entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Cícera disse: Por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu o odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente, e ele lhe disse mais:
fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sísera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: porque os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente. Bendigam o Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até eu, Débora, me levantei. Até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Mas não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam, ó o Senhor. Vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentaram em juízo e que andam pelo caminho, falem disso. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pode descer aos portões da cidade. Desperte, Débora, desperte, acorde, entoe um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. E então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio, contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque. Desceram guerreiros depois de você, ó Débora. Seguiam Benjamim com os seus povos, de Mequir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Isacar foram com Débora. Isacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale, entre as facções de Ruben. Houve grande discussão. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão, e Dan, porque se deteve junto aos seus navios. Azer ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Tanak, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu, as estrelas lutaram desde os lugares dos seus cursos, lutaram contra Sísera.
o ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o rio, o antigo ribeiro. Avante, a minha alma, firme. Então, aos cascos dos cavalos socavam pelo o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoem Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem durante os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Éber o queneu, que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Cícera pediu água e ela lhe deu leite. Em taças de príncipe lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela, ele se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda de vir o seu carro? Por que demoras os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia. Não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, tecidos de várias cores para Cícera, tecidos de várias cores de bordados, um ou dois tecidos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos. Porém, os que te amam brilhem como o sol, quando se levantam no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Agora, nosso último capítulo, capítulo de número 6. Também uma história bem célebre, né? Capítulo 6. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente se atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Deus de vocês. Não tomem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio assentar-se debaixo do carvalho. Então o anjo de Israel veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra.
que pertencia a Joás, a família de Abizer. Gideão, filho de Joás, estavam malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família não é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou do seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Se de fato encontrei favor a seus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, de que estas falam comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: Pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-a sobre a sua rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu na presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu ordem de o Senhor é paz. Deu o nome de o Senhor é paz. Até o dia em que hoje esta aula está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: Leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos. Derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao Azar. No alto desse lugar fornecido, faça para o Senhor seu Deus um altar em camada de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto para a ela do poste da deusa Azerá que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos, fez com que o Senhor lhe havia falado, mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade,
Não fez o dia, mas a noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado e o poste da deusa Zerá, que estava junto a ele, cortado, e o referido seguro touro ficado. E diziam uns aos outros. Acabei de ver que eu pulei uma linha. Vamos ler o versículo 28 de novo. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Zerá, que estava junto dele, cortado, e o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E dizia uns aos outros: quem fez isso? E perguntando o quirineu, disseram: quem fez isso foi Gideão, filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Azerá que estava junto dele. Porque Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a casa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a casa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus que defendia a si mesmo, afinal derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubal. Então, porque foi dito que Baal defina a sua causa contra ele, pois foi ele quem descobriu o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi quem derrubou o seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acabaram no vale de Jazreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família Abiezer a segui-lo. Enviou mensagens para toda a família, para toda a tribo de Manassés, que também foi convocado a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Azer e a Zebulon. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como diste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e o trabalho do secador estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e apertou a lã do orvalho, e que havia nela espremeu na taça de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez e disse: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com lã, que desta vez só a lã esteja seca, e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e somente a terra ao redor dela havia orvalho. E é isso, essa foi a nossa leitura de hoje. Nós lemos algumas outras histórias muito interessantes, como a história de Débora, que foi uma mulher realmente muito importante nessa história de Juízes, e também Gideão, que é um personagem também bem conhecido. Então, hoje nós aprendemos bastante coisa sobre posicionamentos, sobre estar
disponível quando se achar necessário, né? Jael, ela não estava lá no fronte de batalha como Débora estava, né? Mas ela estava de prontidão, ela estava disponível quando foi necessário que o Senhor agisse por meio dela. Então, assim como a gente aprende muito com essa característica de Débora, que é uma mulher cheia de liderança, né, cheia de autoridade, a gente também aprende com Jael, que era uma moradora de uma tenda. Ela era uma mulher simples, mas ela foi crucial dentro dessa história, né? E também com Gideão. A gente vê Gideão sendo o menor da casa, sendo ali esquecido, né? Em um momento muito, muito difícil, um momento de crise, onde ele estava ali tentando com sua família buscar sobrevivência naquele período tão difícil, e Deus o chama e ele se põe disponível também. E a gente vai ler mais um pouquinho dessa história de Gideão nas próximas leituras. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E um beijo da Sá e até amanhã!